está começando mais um Equilíbrio Cast aqui. Nesse lugar a gente vai falar sobre inteligência emocional, saúde emocional, segurança psicológica. E o assunto que está em voga hoje é como é que o mundo depois da pandemia desequilibrou, né, minha gente? O negócio tá complicado. A gente tem visto aí a juventude bebendo demais, usando muito medicamento. A gente ouve, né, sobre crianças se cortando, suicídio. Ninguém está dando conta muito desses assuntos. E aí eu tive o prazer de a nossa entrevista aceita aqui pelo Dr. Valdir Campos. Ele é médico, psiquiatra e ele é especialista em dependência química. Então precisava de um especialista para falar desse assunto. Obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço o convite. Vou te chamar de você, prazer. Que você é muito novo. Um prazer ter você aqui conosco. Doutor, o mundo está pirado. A gente sempre, assim, o mundo sempre está em movimento, né, na realidade, assim, algumas mudanças, transformações, principalmente em relação à nova geração, né? A gente teve uma mudança bem importante nos últimos anos, vamos dizer assim, na última década, em relação ao posicionamento da juventude, e isso, de certa forma, vai mexer em toda uma estrutura que já, vamos dizer assim, era pré-organizada, né, pré-estabelecida. A gente tinha uma determinada comunidade que tinha valores, tinha algumas normas, e essas normas e esses valores foram colocados também, assim, vamos dizer assim, em xeque, né, pela nova geração, e aí está tendo essas mudanças, e isso aí tem mexido de fato com a mente das pessoas. O que a gente tem visto, então, assim, né, nos últimos anos, é o aumento de fato de casos de abuso sexual, violência, situações ou quadros de automutilação no jovem, o que pode muitas vezes culminar até com o suicídio, que é o que nos preocupa, porque nos últimos anos tem aumentado o número de atos de automutilação e suicídio, tentativas de suicídio e suicídio também entre os jovens. Então, só para você ter uma ideia, o suicídio hoje é a terceira causa de morte entre jovens de 15 a 19 anos. Meu Deus. Então, assim, é adolescente, né? E muitas dessas causas, porque o suicídio, na realidade, é bom a gente deixar claro para quem está nos assistindo, o suicídio ele não é uma doença, né? Ele é consequência de várias coisas, né? Por exemplo, doença, às vezes a pessoa tem uma doença, uma depressão, uma doença mental ou qualquer outro tipo de doença, mas tem também fatores que imperam aí, né? Fatores sociais, psicológicos. E aí vale ressaltar então que o suicídio ele não é uma doença, ele é consequência. E as principais doenças implicadas então no ato, né, de suicídio, que já é letal, são os quadros do transtorno do humor, né, os transtornos depressivos, transtorno afetivo bipolar, e depois vem a questão do consumo de substâncias psicoativas, no caso, né, álcool e outras drogas, quadros também, o risco é aumentado para quem tem esquizofrenia ou algum transtorno de personalidade. Então, essas são as principais doenças mentais relacionadas ao suicídio. E 100% das pessoas que se suicidaram, a gente sabe que tinham uma dessas doenças que eu citei. Então, aí vem assim, mas por que a pessoa adoeceu? Né? Porque nós estamos falando então das doenças, depois a gente pode falar de um contexto mais psicológico e social. Mas essas doenças, elas vêm, que isso tudo é muito diretamente relacionado, né? A doença, ela tem um componente genético, muitas vezes, né? Pessoas assim, já tem uma tendência na família, ter depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia. Esse fator genético, ele existe, mas ele não é determinante. Então, por isso que eu falei que, assim, tem a doença, o aspecto biológico,
mas tem os outros aspectos psicológicos e sociais que imperam, e nesse conjunto a gente tem uma compreensão de uma doença sob um ponto de vista biopsicossocial. Então, a doença não é só isoladamente uma questão biológica, tem os fatores psicológicos e sociais, as transformações que ocorrem no mundo, as transformações que ocorrem na comunidade, né, fatores externos que podem, muitas vezes, contribuir para que a pessoa, então, chegue a um quadro de adoecimento, e esse adoecimento, o final dele, né, assim, o desfecho final pode ser o suicídio. Então, no caso dos jovens, o que a gente tem visto nos últimos anos, dessas modificações, são situações, por exemplo, muito importantes de bullying, né? Situações onde os jovens estão usando mais substâncias, drogas. Nos últimos anos, a última década, só para você ter uma ideia, surgiram o que nós conhecemos hoje como as novas substâncias psicoativas. Então, são substâncias sintéticas que elas imitam o efeito daquelas substâncias que a gente já conhece e que muita gente acha que não é substância advinda de planta, como a maconha, a própria cocaína e os opioides, que vêm de uma planta. Só que essas novas substâncias psicoativas, elas tentam imitar o efeito, então, dessas substâncias ilícitas, e tem um poder, um poder, vamos dizer assim, um efeito muito maior, muito mais intenso. Né? E aí o que acontece além disso? Além dessas novas substâncias psicoativas que surgiram centenas delas, imitando o efeito dessas drogas ilícitas, tem também uma certa aumento de disponibilidade, né? Porque muitas dessas substâncias acabam muitas vezes sendo vendidas nas próprias farmácias, mesmo como uma substância qualquer, né? E pode cair na questão do abuso. Então, existem outros fatores que a gente pode enumerar aqui, né? No caso, como a complexidade da vida, que a vida foi ganhando também. Existe a questão da competitividade entre os jovens, e então isso acaba fazendo com que a busca por uma substância dessas, né, novas substâncias psicoativas, ou mesmo as existentes, né, maconha, cocaína, crack, e os opioides, que aqui no país não é tão assim comum, mas existe, e está agora até nos preocupando muito, porque os opioides, principalmente o fentanil, que é um anestésico, ele tem sido utilizado de uma forma de uma forma abusiva. Tem se conseguido tráfico desse anestésico, e a combinação dele, então, com essas novas substâncias psicoativas tem, então, contribuído para aumentar os casos de suicídio. Então, só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos isso já é o topo, né? O uso dessas substâncias com opioides. Aqui no país está chegando ainda, mas lá já é preocupante o uso de opioides e a questão do suicídio. Então, nessas modificações de competitividade que eu estava falando, retomando esse tema, né, principalmente entre os jovens, que o mundo é mais competitivo, as informações chegam muito rápidas, né, a gente está sempre imerso em muitas informações e modificações a todo tempo. Muitos vão querer acompanhar isso de uma forma frenética, e uma forma de acompanhar, muitas vezes, é usando uma dessas substâncias que são estimulantes. A gente cai numa substância que hoje também é muito usada pelos jovens, que é a questão dos anfetamínicos, né? Que são os medicamentos estimulantes, que muitos utilizam, às vezes, para poder estudar mais, para poder, né, nessa competitividade, render nos estudos. E isso pode acabar levando essa pessoa a um quadro de abuso dessas substâncias e de dependência química. Meu Deus. Então, o uso dos anfetamínicos entre os jovens tem sido também frequente. Então, nós costumamos dizer que é o seguinte: os jovens hoje, como que eles estão? Eles usam um anfetamínico, né, uma Ritalina, né, o Venvance, que é um medicamento tá na moda, né? que está na moda agora, assim,
É para ficar acordado durante o dia, à noite também, às vezes à noite, mas ficar mais alerta durante o dia, atento para produzir. E aí o que vai acontecer? À noite vai ter insônia. Entendeu? Porque é um estimulante. E o que eles estão fazendo? Usando, então, alguns benzodiazepínicos, que são medicamentos calmantes, né, ou tranquilizantes, ou medicamentos para dormir, como no caso, por exemplo, do Zolpidem, que é um medicamento que tem indicação médica para insônia. Então, o jovem ele fica acordado e à noite ele usa, então, um Zolpidem para poder dormir. Então, ele usa um estimulante para ficar acordado e um medicamento para dormir. Aí é um desequilíbrio instalado, né? Exatamente, porque aí o que ocorre? Vai alterar o ciclo sono-vigília e aí, assim, não há como sustentar por muito tempo, né, um comportamento assim. O organismo vai responder de alguma forma. Então, muitas vezes, a forma do organismo reagir ou responder isso aí seria com comportamentos impulsivos, agressivos, quadros de irritabilidade e desenvolvimento de alguns desses transtornos, principalmente o transtorno depressivo. Então, veja bem que assim, né, existem vários fatores que podem, então, contribuir para que um desfecho final seja, por exemplo, entre os jovens, um suicídio. Né? Então, isso nos preocupa bastante. Nós temos, né, eu sou psiquiatra, na nossa Associação Brasileira de Psiquiatria, uma campanha que chama Setembro Amarelo, provavelmente já ouviu falar. Claro. Não é só em setembro, né? A campanha é o ano inteiro, né? É o ano inteiro. Chama atenção. Aí setembro, porque tem uma data, né, comemorativa, uma data comemorativa, não, uma data de vamos dizer assim, de marcar, né? Marcar aquele momento ali que tem uma história, até porque que é em setembro, mas é o ano inteiro a campanha, porque a prevenção do suicídio, no caso entre os jovens, elas já começam desde dessas discussões, debates, o que pode ser feito, mesmo nas escolas, orientações aos pais, esclarecimentos sobre comportamentos dos filhos que podem, muitas vezes, levar a quadros assim. Então, você tem um jovem, né, o pai pode perceber, um jovem que está muito arredio, que está com baixo rendimento escolar, que está tendo comportamentos de se autoagredir, de automutilação, que muitas vezes pode até passar desapercebido entre a família, né? Que o jovem chega, às vezes usa coloca um moletom, mesmo um calorão, né? Usando o moletom. Exatamente, esconde ali e muitas vezes ele já está com esse comportamento, né, de se autoagredir. Por que isso é importante, então, para os pais que estão nos assistindo? Como eu falei, o suicídio, ele é um contínuo, ele não é uma doença, ele é consequência de comportamentos e atitudes. Então, uma das atitudes do contínuo de um suicídio é a automutilação. Antes da automutilação, então, você vai ter um jovem ali com alteração de comportamento, quadros depressivos, ideias depressivas, ideias de que não vale a pena viver, né, de que seria melhor estar morto ou que a vida não tem sentido. E o segundo passo, então, seria uma autoagressão, que muitas vezes é banalizado, né, assim, e encarado como uma forma de chamar atenção, que o jovem está, né, fazendo ali um teatro, está chamando atenção. E na realidade não é isso, é um pedido de socorro, né? Também os pais devem estar atentos, né, para esses jovens que também, com esse comportamento de automutilação, aquele que começou, né, a usar ou abusar de álcool e outras drogas, principalmente de álcool, que é uma substância ilícita, né? Porque às vezes, porque é lícito, não faz mal. Faz mal, um abuso pode modificar uma personalidade, né, do jovem, um adolescente que está no período aí, passando da vida da infância para a vida adulta, que isso é a adolescência. Toda uma formação. E um abuso e um remédio aí no meio piora a história, né? Então, que ele está numa formação da personalidade dele e uma droga, né? No caso, as drogas lícitas, ilícitas, ou mesmo, o medicamento, ele pode se tornar, assim, uma droga se ele não for utilizado de uma forma correta.
aí pode interferir na formação de uma pessoa, né, que está com o cérebro em formação, a personalidade dele em formação. Então é importante estar atento a essa questão. Importante estar atento a um comportamento do jovem, muitas vezes de estar sofrendo bullying na escola, ou mesmo daquele jovem que já não participa muito, né, das reuniões familiares. Então os pais devem estar atentos a isso. Ou aquele jovem que está se colocando em situação de risco, como, por exemplo, dirigir em alta velocidade, ou mesmo dirigir sobre o uso de alguma das substâncias, também. Álcool, outras substâncias, é um indicativo, né, de que alguma coisa pode não estar bem ali e que merece, de fato, uma família sentar e conversar, ver o que está acontecendo, e, se for o caso, buscar uma ajuda especializada, seja com um psicólogo inicialmente, porque muitas pessoas têm o receio de procurar um psiquiatra, e depois um psiquiatra, porque na realidade depois muitos vão acabar chegando ao psiquiatra mesmo, porque, né, a questão é que é uma doença, e essa doença ela tem uma intervenção médica e muitas vezes medicamentosa, e para usar um medicamento, de fato, tem que ser um profissional, claro, né, que vai saber por que vai usar o medicamento, quanto tempo, né? Porque o medicamento, inclusive, pode, como eu citei alguns aqui, né, o Zolpidem tem sido usado de forma abusiva, os tranquilizantes têm sido usados de forma abusiva. Então, todas essas substâncias, elas são de prescrição, mas elas são encontradas aí assim, né, você encontra na internet sem receita e tudo mais. Então, isso é um contexto amplo, né, que engloba também até o setor público, né, quer dizer, para fiscalização, né, de como que está sendo essa disponibilização dessas substâncias. Quero chamar a atenção também em relação a isso, porque nós estamos falando assim, de medicamento e drogas, né, que as drogas, quando a gente fala drogas, aí todo mundo pensa assim, as ilícitas, maconha, cocaína, crack, enfim. Mas na neurociências não existe essa separação, assim, drogas lícitas e ilícitas. Então, a definição da Organização Mundial de Saúde, o que é uma droga? Uma droga é qualquer substância que não é produzida pelo nosso organismo, que a gente coloca para dentro de alguma forma, né, seja oral ou injetável, e que vai modificar a nossa fisiologia de alguma maneira, o funcionamento ali do nosso organismo. Isso é uma droga. Quando essa droga ela age no cérebro, no sistema nervoso central, aí nós chamamos de drogas psicoativas. E essas drogas psicoativas podem gerar dependência. Então, sim, muitas delas são utilizadas para tratamento de depressão, de quadros de ansiedade, quadros, né, depressivos até, se bem que os antidepressivos eles não causam dependência, mas os tranquilizantes podem causar, os indutores do sono pode causar dependência. Então isso tem que ser usado com muita cautela por um profissional que esteja habilitado para isso. Então não existe essa separação lícita e ilícita para neurociências, mas elas existem pelo poder público, né, de alguma forma, num contexto amplo. A questão da dependência química, ela transcende a própria clínica, né? A própria clínica, questão médica, assim, só do consultório, ela transcende porque ela engloba fatores psicológicos, sociais, como eu falei, principalmente sociais no campo, né? De uma sociopolítica, de uma política social, que tem que haver um controle, fiscalização até de que é uma substância que é prejudicial para a saúde, de que forma que ela vai ser, que ela vai circular dentro ali, né, daquela comunidade. Então, essas substâncias lícitas e ilícitas, elas só existem nesse contexto, porque para neurociências, não. Então, qualquer substância que não é produzida pelo nosso organismo e que modifica de alguma forma seu funcionamento, é uma droga. Então, é importante a gente também ressaltar, olha só, quando a gente indica para as pessoas, fala assim, olha, você precisa cuidar da sua saúde, fazer uma atividade física, por exemplo. Uma atividade física, por que
né? Todo mundo sabe, não, mas vai melhorar, você vai emagrecer, você vai ficar mais forte, vai ganhar musculatura e tudo, tem esses benefícios, mas também porque quando se faz uma atividade física, a liberação de substâncias que melhoram o nosso sono, nossa disposição, e essas são, vamos dizer assim, as nossas drogas naturais. As nossas drogas naturais, o nosso próprio organismo, ele produz. Basta a gente ter um estilo de vida que contribua para isso, né? Você dormir bem, porque você dormir bem é necessário para você produzir os hormônios que precisa para no outro dia você ficar mais alerta, né, mais descansado, ter a sua concentração melhor. Então, nessa horário é a produção do cortisol, né, e aí a gente precisa disso. Quando eu falo muito, né, hoje eu tenho falado muito em medicina de estilo de vida, eu falo dos 6 pilares da medicina de estilo de vida e que a gente deveria fazer isso, né? Na realidade, até as pessoas falam, mas isso eu sei. Você saber e você colocar em prática... É diferente, não é? Eu vou falar aqui, quem está nos assistindo, mas todo mundo fala isso aí. Eu falo assim, isso é universal. Qualquer colega médico que você for, ele vai te explicar, falar alguma coisa nesse sentido, porque isso é universal. Agora, fazer a pessoa, né, colocar isso em prática, aí já muda, né? E muitas vezes nós, os psiquiatras, temos algumas, né, formação, técnicas para fazer isso, principalmente com o dependente químico, né? O dependente químico, você parar de usar drogas é mudar estilo de vida, e mudar estilo de vida é mudar um comportamento que muitas vezes está aí arraigado, né, há muito tempo, comporta muitos anos, e você vai ter que trabalhar para mudar isso aí. Então, esses 6 pilares da medicina do estilo de vida, eles são cruciais para quem quer ter realmente qualidade de vida, ou quer envelhecer melhor, né? Assim, sem adoecer, ou sem adoecer muito, né? Ou evitar muitas das doenças que a gente vai ter mesmo no processo, né, de envelhecimento da gente mesmo, mas você vai reduzir isso aí bastante do que se você não fizer nada disso. Sim. Então, dentro desses pilares, o primeiro, né, que já citei aqui, assim, dormir, né, o sono, ter um sono, a noite de sono satisfatória, não simplesmente lá deitar, né, e acordar no outro dia, né? Isso é biológico, é natural, mas a pessoa tem que ter um sentimento, uma sensação de que ela dormiu bem. E existe todo um ritual para a pessoa dormir bem. E até se os horários pré-estabelecidos. Então, toda vez que a gente fala, né, você vai ouvir muitas pessoas vão falar disso, mas não tem que evitar a internet, evitar a televisão e tal. Antes de dormir, tem que fazer isso mesmo. Por que tem que fazer isso? Porque o sono é uma coisa sagrada. Você vai pegar a história do sono, né, assim, o homem ele só tinha 2 turnos. Era manhã e noite. Então, ele acordava às 6 da manhã e às 18 horas ele ia recolher e dormir. Tinha todo aquele ritual, né? Porque a hora de encontrar com os anjos, né? Com Deus e tudo mais. Era assim. Tanto é que eu sou cristão, acredito que boa parte das pessoas estão nos assistindo, e a gente tem né, esses marcos, assim, eu não sei... Eu sou do interior de Minas, sou mineiro, né? Sou do interior de Minas. Então, assim, eu cresci escutando toda hora que chegava, mais ou menos esse horário, às 18 horas aí, assim, tá na hora de aí, dar uma musiquinha na igreja, né? Da igreja, isso aí. Hora dos anjos, e até tem né, a oração ali, que é para marcar de fato que é um momento do homem se recolher e se aproximar, vamos dizer assim, do Criador, né, de Deus. Só que o homem, como se diz, criou pernas, né? E aí né, a gente inventou aí a eletricidade,
a luz, e aí ele estica essa noite, né? Hoje as pessoas não dormem às 18 horas. E né? dificilmente dormem às 22, né? As pessoas estão adentrando aí meia-noite afora, né? Tem lugares, né, que você fica, se quiser, fica acordado o tempo inteiro, né? A gente tem até Paris, né, cidade das luzes, porque você pode ficar lá acordado o tempo inteiro, né? Nova York, enfim, isso aqui é São Paulo também. Aqui, né? Isso aí. Você pode ficar lá. Então, foi encurtando esse período, né, do sono e aumentando mais esse período de ficar mais alerta, mais acordado. E isso, obviamente, teve um impacto, né, mas hoje o homem já foi se adaptando e consegue dormir 8 horas de sono. Né? Houve essas modificações aí no decorrer aí de alguns séculos e tudo mais, mas a gente se adaptou. Sim. Então, ninguém hoje dorme 18 horas, mas lá pelas 23, 22, 23 horas, que é o horário ideal, se recolher para dormir, porque também tem uma questão biológica aí, entre as 23 e as 5 da manhã, onde ocorre a produção do cortisol. O que é o cortisol? Um hormônio que é necessário no outro dia para a gente enfrentar situações de estresse. Porque se não houver uma produção adequada desse cortisol, a pessoa no outro dia vai ficar irritada, com dificuldade de concentração, cansaço. Sim. Isso pode, né, ocasionar muitas vezes algum acidente, né? Se ela trabalha, precisa muito ali da concentração dela, da atenção. Então, a noite de sono, né, é fundamental. E algumas orientações que a gente dá de higienização do sono é exatamente para isso, para que a pessoa possa, de fato, ter uma noite de sono agradável, tá? E de um sono reparador. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar, né, todos eles são interligados, tá? Mas nós vamos falar aqui para poder, né, de uma forma talvez didática, né, assim, para as pessoas entenderem que esses pilares, eles existem e eles têm que ser construídos um a um, mas eles são interligados. O segundo pilar, que seria, obviamente, né, uma alimentação saudável. Acredita assim, na realidade, eu não estou pondo nem na ordem aqui, mas assim, a ordem seria uma alimentação saudável, primeiramente, né, uma noite de sono reparadora. Mas uma alimentação saudável, o que é uma alimentação saudável? As pessoas vão mas hoje com tanta fast food e outras coisas por aí, a pessoa fala, não, mas eu como, mas comer é uma coisa, agora você está comendo saudável, são nutrientes que são necessários para, né, para que seu organismo possa funcionar bem, para que você não ganhe peso, né, para que você não possa ter, se você ganhar peso, você vai ter as consequências do ganho de peso, né, que são as doenças, hipertensão, diabetes e tudo mais. Então, assim, a alimentação saudável ela tem que ser baseada principalmente em um alimento que você seja mais assim, natural possível, né? Com coisas integrais, o alimento que você, vamos dizer assim, a gente tem uma analogia, né? Que assim, o que é uma alimentação saudável? Seria aquela onde você vai descasca mais e desembala menos. Desembala menos. É isso aí. Então é isso aí. Diminuir o lixo, né? Isso. Então é por aí. Então a gente aprende isso, mas com o tempo, né, é tomado por outras influências e acabam descuidando disso aí. Mas é um cuidado que a gente tem que ter o tempo inteiro, né? O terceiro pilar seria a atividade física, como eu já também falei aqui, né? A importância da atividade física, não só para melhorar nosso funcionamento, né, cardiovascular, nossa musculatura, melhorar e reforçar a produção, principalmente com a idade, né? A gente está envelhecendo assim, precisa melhorar mais a produção de hormônios que são necessários para a gente ter uma qualidade de vida melhor, em termos sexuais, até produzir testosterona, no caso do homem. Eu até falei um pouco sobre saúde, né, do homem, porque o homem chega a um determinado ponto que ele precisa se cuidar e ele não é muito assim de se cuidar. Então ele acaba
adoecendo e ele não procura como as mulheres. Então, assim, né, atividade física para essa produção, para melhorar, para evitar quadros, por exemplo, de osteoporose e de perda muscular. Então, essa é uma coisa fundamental dentro quando a gente preconiza uma atividade física. E o quarto pilar, que eu acho até que, no meu ponto de vista, é fundamental, que assim, é onde todos eles também circulam, que é o manejo do estresse, o controle do estresse. Então, o que é o estresse? Todos nós vivemos sob estresse. Vou falar estresse, né, do português, mas é o estresse em inglês, que essa palavra significa tensão. Né? Nós pegamos da física para explicar na medicina, né, a questão da homeostase orgânica, né? Então, assim, a gente está sempre em equilíbrio, né? Mente e corpo em equilíbrio, homeostase. E quando há um desequilíbrio, um abaulamento disso, a gente tem a tendência, muitas vezes, de adoecer e de descontrolar muita coisa, inclusive os nossos hábitos e comportamentos. Então, assim, no caso do estresse, eu vou fazer uma analogia para tentar ser o mais claro possível do que eu estou querendo me referir e dizer por que o estresse ele é o pivô até de tudo desses outros pilares que eu falei, que ainda faltam mais 2, mas eu vou falar agora do estresse. Por que o estresse? Fazendo analogia com um semáforo, né? Sinal de trânsito. A gente tem lá a luz verde, a luz amarela e a luz vermelha. Então, no trânsito, eles são simbólicos ali, né? Chama sinal, ele tem um significado. Então, no dia a dia, todos nós estão assim, luz verde. Igual sua blusa aí, tá com a luz verde. Você tá bem, né? A gente adquire, né, durante a vida condições, capacidade de lidar com muitas dificuldades, muitas situações de estresse. A gente aprende coisas boas ou ruins também, mas de certa forma a gente consegue manter ali, né? Tem uma situação que você tá ali sob mais estresse, mas você acaba usando seus recursos e tudo bem, sanou, tá com a luz verde acesa. No trânsito é assim, né? Luz verde, é sua vez de passar. Só que pode acontecer de uma dessas situações a gente não ter condições de superar. E aí começa a mexer com a gente. Quer dizer, nós utilizamos todos aqueles recursos que nós aprendemos durante a vida inteira, mas não conseguimos, de certa forma, não estamos conseguindo manter a homeostase, né? Equilíbrio ali, mente e corpo. Então, a luz amarela acende. O que é a luz amarela no trânsito? Atenção. Isso aí. Então, a nossa luz amarela acendeu assim, atenção. Alguma coisa você tem que parar para você analisar e modificar ou tomar alguma atitude, né? Ou buscar, muitas vezes, até a ajuda de um profissional. Você fala, não estou dando conta, deixa eu procurar ali um psicólogo para eu poder discutir, conversar com ele, ou mesmo alguém que a pessoa consiga ter uma conversa, né, reflexiva ali e possa, de fato, encontrar uma forma de manter de novo a sua homeostase. Então, luz amarela acesa, como que vai saber? Você fala assim, mas como que eu sei se eu estou estressado ou não? O primeiro sinal de que sua luz amarela acendeu é quando você está irritado. Então, se você já está irritado, é porque aquilo está mexendo com você já está estressado. Aquele estressor, que todos nós vivemos sob estressores o tempo inteiro, está gerando um estresse. Como eu falei, se for um estresse, você usa os seus recursos, você volta para a luz verde, lá está sob a homeostase. Se não, a luz amarela está acesa. Você está irritado, daqui a pouco você está nervoso, aí vem alguns sintomas, começa a perder noite de sono, aí daqui a pouco fala assim, não, vou usar ali um álcool, alguma coisa assim para poder dar uma aliviada, tal, ou mesmo algumas outras substâncias, né, maconha, e aí que começa todo um descontrole, né, de uma vida, de um comportamento. Então, se a pessoa não consegue, então, sair dessa luz amarela,
e não buscou nenhuma ajuda, não solucionou, ela vai para luz vermelha. Vai parar. Né? Aí ela vai parar. Quando chega a luz vermelha, no trânsito é perigo. Aqui na medicina significa, então, que ela já adoeceu. Entendeu? Então, antes de chegar deixar a luz vermelha acender, né, tem que procurar antes fazer prevenção. Também os sintomas aí do corpo, né? Isso. E das questões relacionadas ao estresse também, né? Exatamente. É importante a pessoa se observar, né? Como é que tem sido as reações dela, né? Às vezes uma situação é pequena e a reação ultrapassou o limite do comum ali, do possível, né? E a pessoa perceber que ela explodiu mais rápido. É uma luz amarela. Isso, né? Exatamente. Interessante, muito interessante. Então, quando a luz vermelha acendeu, é porque a pessoa já vai ter que procurar mesmo um profissional, um médico, né, no caso, porque ela já está doente, já desenvolveu alguma das doenças que ela já tem vulnerabilidade. Então, isso é todo um contexto, né? Assim, você pegar a sua família, ou qualquer um pegar a sua família, e você vai a um médico, ele vai perguntar na sua família quais as doenças comuns. Você fala, não, né? O pessoal lá adoece muito de hipertensão, diabetes, problema de tireoide. Ele vai saber que já existe, então, uma certa vulnerabilidade. Então, quando a pessoa já está, a luz vermelha acendeu, ela vai desencadear aquela doença que ela é vulnerável. Então, se na família, né, já é mais comum e ela já tem uma vulnerabilidade para hipertensão, a pressão dela vai ficar alta, ela vai ter um quadro de hipertensão, diabetes, ou mesmo as doenças psicológicas ou psiquiátricas, né? No caso, depressão, os transtornos de ansiedade, pânico, né? Transtorno de ansiedade generalizada, TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo, enfim, as doenças mentais. Né? Se ela tiver até, inclusive, a tendência à esquizofrenia, vai aí eclodir a esquizofrenia dela, o transtorno bipolar e por aí vai. Então, antes de chegar aí, deve-se fazer essa análise mesmo, tá observando a todo momento o seu comportamento, seu estilo de vida e tá tentando, né, manter ali, de certa forma, mais sob controle. Porque o descontrole, né, como eu falei, do estresse, o que ele vai levar? Que eu falo que ele é o pivô. Aí faz com que a pessoa descuide da sua alimentação, descuide do seu sono. Para de fazer sua atividade física, né? Aí fazendo, vai dizer, aí agora descuide disso tudo, obesidade, hipertensão, diabetes, tudo mais. Aí desencadeou. Desencadeou tudo. E vai fazer que é o outro pilar, né? Depois do estresse que a gente falou, tem o pilar que é do consumo de substâncias, no caso álcool e outras drogas. Então, uma pessoa sobre estresse, ela pode buscar no consumo do álcool, em outras drogas, uma forma de amenizar, talvez, esse quadro de irritabilidade, ansiedade, ou mesmo de depressão que ela esteja sentindo ali, e só vai alimentar mais ainda esse comportamento que não é satisfatório, né? Sim. E o outro pilar, o sexto pilar, então, seria o pilar que nós somos seres, assim, que precisamos, né, de ter interação um com o outro, e essa questão social, essa questão de familiar, de amizades, tudo, ela é muito importante, ela funciona como realmente um apoio. A gente sabe que, né, pessoas que não têm um bom suporte social ou familiar, elas são mais vulneráveis, então, inclusive, o prognóstico para as doenças, eles são muito baseados também nesse suporte. Aqueles que têm um suporte pobre têm um prognóstico ruim, quer dizer, tem, né, uma perspectiva ruim de recuperação. E hoje, com as redes sociais, né, a gente tem, por um lado é benéfico, porque você tem, né, a pandemia nos mostrou isso, quer dizer, você não podia sair, mas você podia conversar com seu pai, sua mãe, pelo, né, um teleconsulta, um teleatendimento, teleconsulta, né, uma telechamada, né, de consulta para o médico, né, a gente fazia teleconsulta com o paciente, mas assim, com o familiar, fazia uma telechamada, né, e conversava ali e tudo mais. É satisfatório, isso é positivo, mas o excesso, tudo é o excesso, né? Tudo é excesso, né? E adoece também, né? As pessoas assistindo os outros, eu falo sempre que
as pessoas acabam comparando o bastidor da sua vida com o palco que você assiste do outro, né? E não tem equilíbrio que aguente, né? Porque é desigual demais, né? Então, as redes sociais têm um ponto positivo, mas o excesso delas pode ser prejudicial. Então, acaba que muitas pessoas podem ter isso de uma forma muito compulsiva. E só para você ter uma ideia, assim, né, pessoas que já têm uma vulnerabilidade, que já têm o transtorno obsessivo compulsivo, né, que é um transtorno da ansiedade, que é caracterizado principalmente por a pessoa ter pensamentos, obsessões, pensamentos que ela não queira ter, e ela desenvolve uma compulsão, que é um comportamento repetitivo. E muitas dessas podem, muitas vezes, ter pensamentos que não quer ter e quer se livrar daquilo ali, e acaba, né, se tornando assim, dependente tecnológico, né? Vai ficar ali nas redes sociais ou o tempo inteiro. É um comportamento compulsivo, que de certa forma ele é igual dependência de drogas, né? Só mudou o objeto, né? Ao invés de ser uma droga, é um dispositivo ali eletrônico. Então, essa compulsão por essa tecnologia, ela pode, de fato, né, levar a pessoa a um quadro por exemplo, desadaptativo, de comprometimento das suas atividades, né, no trabalho, nos estudos, porque, né, ela fica o tempo inteiro ali e acaba protelando muita coisa e daqui a pouco já virou aquele turbilhão de problemas que ela foi deixando por causa desse comportamento compulsivo. Então, de todos, né, esses pilares todos aí, é que a gente centra, então, na questão de qualidade de vida. E isso é importante pelo que, né, o tema, né, até do programa, assim, o que está acontecendo, por que o mundo está, né, assim, nessa desarmonia, por que as pessoas estão, vamos dizer assim, desequilibradas. É muito por essa falta da nossa parte, né, de descuido com a gente mesmo, desses fatores básicos, né, de vida, de qualidade de vida, de comprometimento com a gente mesmo. E no caso do jovem, né, isso é delicado, porque ele não tem a maturidade, muitas vezes, né, não tem a maturidade, né, de um adulto, e aí é mais delicado, sim. E aí a gente vai chegando à conclusão que todo excesso sobra, todo excesso faz mal, a vida de fato pede equilíbrio e os passos para a qualidade de vida são simples, né? Sim. Sono, alimentação, controle do estresse. Isso. Atividade física, relacionamento, evitar o uso de substâncias. O abuso e o uso, né, de substâncias. E eu diria que é simples, não estou falando que é fácil, né, mas é simples. E que nós, né, enquanto pais de adolescentes, que a gente tenha essa proximidade das pessoas, que a gente divulgue isso, né, sobre essa qualidade, que a gente estimule os nossos adolescentes aí a terem uma alimentação saudável, a terem os pilares, né, da qualidade de vida, e a gente vai conseguir de uma forma, um apoio, né, uma ajuda para que a gente possa colocar para fora, para as pessoas saberem que algo simples pode mudar histórias tão difíceis, e que é quando se chega a uma perda aí, no final, né, num suicídio. Eu quero te agradecer. Pena que passou rápido. Doutor, muito obrigada. Muito didático. Eu sabia que o fato, né, de você ser didático ajudaria demais as pessoas. E as soluções, elas são simples, são possíveis para nós, para todos nós, né? Para que a gente tenha, de fato, aí uma vida em equilíbrio. A vida pede equilíbrio. E a gente pode, sim, fazer algo melhor por nós, né?
Nós temos que ter em mente o seguinte, né, a evolução, né, assim, o progresso, ele é importante, a gente precisa, sim, acompanhar, né, participar, mas não podemos descuidar de nós mesmos, né? Isso aí. E principalmente que a gente tem que ter em mente que nós envelhecemos todos os dias, né? Eu sou mais velho hoje do que ontem, você também. Nós somos mais velhos. Vai chegar para todo mundo. Meia hora atrás nós éramos mais novos, né? Somos mais velhos. E com o tempo o organismo, né? Com questão de anos, ele vai modificar também a forma da gente, né? Nosso organismo, até a forma da gente pensar também, eles vão modificar, os tempos eles mudam. O que nós não podemos perder é a nossa essência. Isso aí. Né? Você é isso, você adquiriu isso junto com a sua família e tudo. Mantenha esses valores, esses princípios, que é isso que vai fazer com que você não se perca, né? Durante essa caminhada aí da vida. Isso aí. Muito obrigada. A gente teve um bate-papo delicioso aqui com o Dr. Valdir Campos. E se fizer sentido para você, passa para o colega, passa para uma amiga que tem dúvidas sobre essas questões aí relacionadas aos adolescentes, e deixa aí um recadinho. Se tem algum assunto que você queira saber mais, nós vamos deixar aqui também na descrição. A rede social é @drvaldircampos. Isso aí. E você pode deixar lá no direct, se tiver alguma pergunta, pode deixar pra gente também, vai ser um prazer poder dividir e compartilhar com você a informação. Vamos ficando por aqui, um beijo, até o próximo.